Olá, meus queridos amigos, salve Maria Imaculada. Aqui quem fala é o seu amigo Anderson Reis. Seja muito bem-vindo ao meu canal, não só por mim, mas também pela Virgem Maria, porque ela verdadeiramente é a dona desse canal. Se você ainda não conhece esse canal, se inscreva, aperte o sininho das notificações, porque nós estamos nos esforçando para trazer muitos conteúdos bons para vocês. Eu estou aqui para trazer para vocês um pouco da minha história com bons livros, porque você sabe que a nossa editora está fazendo uma promoção com 50% de desconto, ela vai estar terminando hoje e eu gostaria de falar algumas coisas importantes sobre isso. Eu não sei se você já viu o meu testemunho de vida, mas eu já repeti 8 vezes, sendo que a terceira série eu fiz 3 vezes e fui expulso de 6 escolas. E na minha vida toda escolar eu nunca tive apreço por leitura e não tive vida intelectual nenhuma. E quando eu me converti, pela graça de Deus, eu fiz um jejum de uma semana pão em água. E Deus concedeu-me a graça de ter um amor muito grande pela Escritura, a ponto de lê-la de 8 a mais horas por dia. Tá? Isso daí foi o meu começo da leitura das coisas da fé, foi pela Sagrada Escritura. E depois começou a me chegar bons livros. E eu hoje, você está vendo aqui um pedacinho da minha biblioteca aqui atrás. Ela vai até o fim do corredor, tem um pouco mais ali atrás. Eu virei um grande apreciador disso. Lendo a vida de São Maximiliano Kolbe, foi quando ele disse que ele estava na Praça de São Pedro, em Roma, e a maçonaria, ela apareceu com uma bandeira, com o diabo sendo pisado, olha só, não, Satanás pisando o arcanjo Miguel, dizendo Roma será nossa. E São Maximiliano Kolbe teve uma inspiração de fundar uma editora para esparramar a doutrina católica, combatendo os erros da maçonaria. E com o patrocínio de Nossa Senhora, esse santo teve um sucesso enorme com o seu apostolado. E sendo que os bons livros tiveram um grande efeito na minha vida, graças ao bom Deus, lendo aquilo, eu já fazia apostolado, fazia as minhas missões, eu comecei a revender livro de outras editoras, e passando um tempo eu vi como que seria o nicho desse mercado, como que eu iria fazer para estar podendo entrar nisso, e também fundei uma editora que carregou o nome, né, de Imaculada, em homenagem a Nossa Senhora em primeiro lugar e depois a São Maximiliano Kolbe, e a gente tem trabalhado para levar os bons livros católicos na mão das pessoas, e nesses 15 anos que eu venho trabalhando com venda de livros, eu já vi muitos belos testemunhos das vantagens que esses bons livros têm feito na vida das pessoas. Mas não só na vida das pessoas, os santos nos recomendam muito essas questões. Dom Bosco dizia que um bom livro é o melhor amigo do homem. Então olha que coisa séria que ele disse. E também Dom Bosco, quando ele foi no inferno, ele viu escrito assim nas paredes do inferno, maus livros. Os maus livros levando pessoas para o inferno. Você imagina que coisa pavorosa isso. E Nossa Senhora Salete diz que os maus livros iriam abundar à face da terra. Por quê? Porque Satanás ele sabe o efeito de um bom livro. Quando Santo Inácio de Loyola, ele deu o seu sim a Deus, a sua conversão, houve um racha no castelo onde ele estava. E você... eu não sei se você conhece a vida de Santo Inácio de Loyola, mas é uma coisa extremamente preciosa. Santo Inácio, ele teve a conversão dele lendo a vida dos santos. E o incrível é que um dos livros mais vendidos no nosso site, eu já pego aqui para estar falando para vocês, é esse daqui, ó, A Luz Perpétua. Ele tem poucas unidades, porque na promoção, graças a Deus, eles saíram muito. É uma vida de santo por dia, com ainda um comentário. Então você tem uma vida de santo por dia para você meditar, para você conhecer a história da igreja nos seus santos, a virtude que eles viveram. E a vida dos santos ajudou Santo Inácio de Loyola a dar o seu passo de concreto para Nosso Senhor Jesus Cristo. Tem outros santos também que enfatizam a importância da leitura espiritual até para a vida de oração. Santo... meu Deus do céu, como é o nome dele? Santo Inácio de Antioquia. Não, eu me esqueci o nome do santo, mas eu vou falar a frase dele e eu já vou lembrar. Ele dizia que a leitura de um livro é o azeite da lâmpada de oração. Então você imagina a ajuda espiritual que a própria leitura de um bom livro não nos fornece para elevarmos a nossa vida a Deus em oração. Então se um livro ajuda nisso, meu Deus do céu, como nós católicos precisamos. E até Santa Teresa d'Ávila dizia, que é chamada Rainha da Mística, que sem a ajuda de um bom livro, ela não conseguia elevar a sua mente a Deus, não conseguia ter uma vida de oração. Isso inclusive tem nos escritos dela que no momento de aridez profundo que ela vivia na sua vida, os bons livros ajudaram ela a ter a sua união com Deus. Então a gente está hoje terminando
aqui essa questão e eu quero fazer uma indicação de livros que mudaram a minha vida. Bom, o primeiro livro que eu quero mostrar para vocês, também pelo fato de eu ser pregador, ele se chama A Alma de Todo Apostolado. Isso daqui foi me dado por um padre da administração apostólica São João Maria Vianney, chamado A Alma de Todo Apostolado, e eu agradeço muito, porque bem no início da minha fé, esse livro me chegou. Ele foi um livro de cabeceira do São Pio X. São Pio X foi o Papa, do qual o Padre Pio disse que foi o homem mais santo que pisou no Vaticano. E ele dizia assim, ó: se quereis que Deus abençoe e torne fecundo o vosso apostolado, empreendido para a sua glória, impregnai-vos bem do Espírito de Jesus Cristo, procurando adquirir uma intensa vida interior. Para este fim, não posso indicar melhor guia do que A Alma de Todo Apostolado de Dom Chotar, abade cisterciense. Recomendo-vos calorosamente esta obra, que estimo particularmente e do qual fiz o meu próprio livro de cabeceira. Pessoal, isso daqui é livro para pregador, para catequista, para sacerdote. Na verdade, se um papa fez esse livro de cabeceira, olha, aproveite essa promoção, gente. Está com 50% de desconto. Eu tenho certeza que a sua vida espiritual e até o seu trabalho como pai, como mãe, como homens de sociedade, homens de ação, vão mudar muito, porque as pessoas elas têm costumes de quererem ser homens de ação sem vida interior. Então Santo Tomás de Aquino nesse livro vai dizer que no apostolado a alma dá-se e na oração a alma bebe. E o mesmo Dom Chotar vai citar uma frase de São Bernardo, que nós não devemos ser canal, mas sim reservatório, porque o canal ele seca, mas o reservatório está sempre cheio. Um outro livro também que eu quero indicar para vocês aqui, ele se chama O Livro da Confiança. Pessoal, eu sofri uma perseguição muito forte na minha vida, mais ou menos, acho que uns 8 anos atrás, e eu comecei a beirar uma depressão. Eu fiquei triste, eu estava lânguido, sem forças, eu não sabia o que fazer, e eu estava em Dom Eliseu, no Pará, e eu comecei a ler esse livro. Ele foi como uma injeção de ânimo que veio na minha alma. Irmãos, aquilo me deu uma força espiritual, porque se o nome do livro é Livro da Confiança, eu me lembro daquela frase do profeta Isaías: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Ele me deu uma energizada divina, vamos dizer assim, e toda aquela perseguição que eu estava sofrendo, ela foi diluída, não aconteceu nada na minha vida, porque a gente tem que entender que se Deus é por nós, quem será contra nós? Tá bom? Um outro livro que eu estou querendo mostrar aqui nesse vídeo para vocês é o livro que foi o livro mais vendido até hoje na nossa editora. O tema dos temperamentos ele tem sido muito ventilado, isso tem sido muito falado, graças a Deus. Só que as pessoas conhecem muito os 4 temperamentos. Eles são errados? Eles não são errados. São o sanguíneo, o melancólico, o fleumático e o colérico. Quem está nesses temperamentos vai se beneficiar do estudo dos 4. Mas quem não está nesses temperamentos, como o meu temperamento, tá? Que é chamado o nervoso, que é o mesmo temperamento de São Francisco de Assis e o mesmo temperamento de Santo Agostinho, porque assim, algumas pessoas colocaram Santo Agostinho como um sanguíneo. Se você perceber o que é colocado nesse livro, ele era inativo, então ele vai explicar essas outras coisas, o conhecimento de si mesmo, os 8 temperamentos, sem dúvida alguma, um livro muito bom. Se vocês conhecem o meu Instagram, quando eu postei que eu ia lançar esse livro, ele teve 470 encomendas desse livro, tá? Antecipadamente. Agora, pessoal, a gente tá para fechar o carrinho hoje, tá? Domingo, então aproveite, tá com 50% de desconto. Isso daí é bom para você se conhecer a você mesmo, para você eliminar os seus defeitos, adquirir as virtudes que são necessárias. Dentro de um casamento, pessoal, isso daqui é maravilhoso para a vida conjugal. Educação dos filhos. Olha, se você tem um filho, vamos dizer, nervoso, e um apaixonado, se você educá-los da mesma maneira, você vai ter problemas, porque cada tipo de temperamento precisa de um tipo de educação, tá? Aproveita, pessoal, esse livro aqui, ó, foi o mais vendido, principalmente nesse tempo nosso de promoção do site, ele foi o mais procurado, então aproveite, né? É uma indicação que eu estou dando nesse vídeo aqui, que já tá para encerrar a promoção. As excelências da Santa Missa. O que dizer desse tempo em que nós estamos distante de nosso Senhor Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento? Eu lembro que esse daqui foi um dos primeiros livros que eu li na minha vida sobre o valor de Jesus presente na Eucaristia. Isso daqui mexeu muito com a minha vida, porque eu fiz um estudo e eu fiquei sabendo que o Papa da época pediu para São Leonardo de Porto Maurício escrever este livro. Por quê? Porque ele celebrava com uma dignidade, com uma elevação, com um recolhimento, com uma santidade tão penetrante, tão maravilhosa, e o Papa acertou muito em pedir para esse santo escrever o livro, porque ele é cheio de histórias que inflamam o nosso coração, cheio de exemplos edificantes. Isso daqui, principalmente para nós, aprendemos a dar valor ao que tivemos todos os dias e muitas vezes não buscamos, tá? Então esse livro aqui, ó, A Excelência da Santa Missa, é uma das melhores obras sobre a Eucaristia, e a gente fala muito desse livro naquela nossa série
que a gente tem, o Quinta Eucarística. Esse livro aqui também é um livro muito importante da nossa editora, ele se chama Confessai-vos Bem. Por que eu digo que é um livro muito importante? Os que me acompanham sabem que eu falo muito dessa questão de céu, de purgatório, de inferno, e eu sou muito convidado para falar desse tema. E uma das histórias que eu uso para estar falando nas minhas palestras é o que eu vi aqui de Santa Teresa d'Ávila, que um dia ela estava rezando e nosso Senhor Jesus Cristo deu uma visão para Santa Teresa de como que flocos de neve caindo. E ela perguntou: Senhor, o que é isso? Aí Jesus disse para ela: Teresa, são almas que estão indo ao inferno. E ela respondeu, né, tá tudo aqui nesse livro: Senhor, precisamos rezar pela conversão dessas pessoas, desses pagãos. Não, não são pagãos, Teresa. Jesus disse: são católicos como tu. Ah, então precisamos evangelizá-los. Não, eles já são evangelizados. Ah, e aí ela começou a colocar um monte de coisa, a falar para nosso Senhor Jesus Cristo o que precisava fazer. E aí, num determinado momento, ela descobriu o que estava acontecendo. E o Senhor disse para ela, ela falou: então por que essas almas são condenadas no inferno? E aí Jesus falou: são por causa das más confissões. Então nesse livro aqui ele mostra que muitas almas que vão ao inferno é por causa das más confissões. Nesses dias, quem é que está sabendo se confessar bem, pessoal? Os meus amigos que adquirem esse livro comigo dizem que eles entram dentro do quarto, se trancam e começam a fazer um exame de consciência, a anotar os seus pecados, e graças a este bom livro, eles fizeram as melhores confissões da sua vida, tá? Confessai-vos bem, também com 50%. Mais uma dica. Tem um outro livro do mesmo autor que chama o Comungai Bem. Esse livro aqui também é preciosíssimo sobre a Eucaristia. Você vê que a nossa editora tem muitos livros sobre Nossa Senhora e muitos livros sobre a Eucaristia. Isso daí é super importante para nós. E aqui ele vai trabalhar a questão do sacrilégio, né? Então a grande preocupação do padre Chiavarino nesse livro é das almas que comungam em pecado mortal. E o que ele vai dizer? Jesus ele sofre uma dor da mesma maneira que sofria os cristãos mártires, né? Eles eram perseguidos, morriam, e os que não queriam negar a Cristo, o que eles faziam com esses cristãos? Amarravam ele num pedaço de pau e enrolavam eles com um tipo de corda. Então você imagina o cara morto, e aí colocava o outro cara a cara com ele, boca a boca, nariz com nariz, testa com testa, e aquele cadáver apodrecendo com aquele cheiro horrível, naquele estado de putrefação, ia ficando junto com a outra pessoa viva. Então ela ia pegando todo aquele sofrimento e ia morrendo paulatinamente junto com aquele mártir que estava para entregar a sua vida por Cristo. Tá bom? E ele falou que isso daí é um pouco do que Jesus sofre quando ele entra numa alma que está comungando. Tá? Isso daqui é super importante para evitarmos esse tipo de comunhão sacrílega e alertarmos as pessoas a quem amamos. Esse livro aqui é super importante para um padre, para um catequista, para uma pessoa que tem influência sobre a vida das outras pessoas no que tange a fala, a catequese e ao ensino da doutrina, tá? Então aproveitem muito, pessoal. Isso daqui tá com 50%. Tem o livro maravilhoso do Sagrado Coração de Jesus, de Santo Afonso Maria de Ligório, aonde aqui é uma explosão de amor por Jesus sacramentado, crucificado e o encarnado, né? O verbo encarnado. E aí aqui tem as orações e os textos meditativos para as quintas-feiras santas, as primeiras sexta-feiras do mês, que é a da comunhão reparadora que Jesus pediu para Santa Margarida Maria Alacoque, e também a meditação para todo o mês de junho, tá, pessoal? Então, se você quiser já se preparando antecipadamente para o mês de junho, aproveite, está com 50% de desconto o Sagrado Coração de Jesus de Santo Afonso. E aqui nós iremos falar sobre o livro dos livros sobre Jesus Eucarístico, que é o Alma Eucarística. Pessoal, isso daqui é... só para você ter noção, né? Eu vou até abrir um aqui porque para mostrar para vocês o que esse padre fala sobre o que é a alma eucarística. Eu creio que, sei lá, talvez você nunca tenha escutado esses nomes, porque eu também não tinha. Ele vai começar a falar aqui no índice de algumas coisas, ó. O que é a vida eucarística, graus de perfeição eucarística, a comunhão cotidiana. Ele vai falar, ó, Madalenas eucarística, langor eucarístico, ferida eucarística, fogo eucarístico sensível, fogo eucarístico espiritual, transformação eucarística, a alma eucarística. Aí ele vai começar, ó, o dia eucarístico, oração, trabalho, o sacrifício, como trabalha a alma eucarística, o calvário, saudades do céu, aproxima-se a morte, os últimos preparativos, a partir do céu, o viático. Aí depois ele vai falar aqui, ó, regras para se conhecer a alma eucarística. Primeira regra, negativa ou de exclusão. O pecado mortal, regra negativa ou de exclusão, a tibieza habitual. Aí ele vai falar aqui, ó, primeira regra positiva, pessoal, fé eucarística, delicadeza eucarística, amor eucarístico, primeira prova do amor eucarístico, zelo eucarístico, apostolado do exemplo, apostolado da palavra, enfim, ainda há outras coisas que estão
sendo colocadas nesse livro aqui, ó, é um pouquinho mais grosso, tá? Mas isso daqui é uma coisa maravilhosa e tem contribuído muito para que as pessoas cresçam no amor a Jesus Cristo. Fora esses livros, tem vários outros no nosso site da Editora Imaculada. Então aproveite, já estamos encerrando o nosso dia e eu quero agradecer a todas as pessoas que sensibilizaram com a minha vida, né? Eu sou missionário, a minha renda vem das minhas missões, quando eu prego, quando eu vendo meus livros, quando eu recebo as minhas espórtulas, e nesse tempo nós estamos trancados dentro de casa e todas as pessoas que fizeram a caridade de adquirir algum tipo de livro desse junto conosco, nos ajudou a manter a nossa casa, nos ajudou a manter a nossa família. Então Deus te recompense e te abençoe generosamente por tanto amor e por tanto carinho pelo nosso apostolado. Eu queria pedir para vocês compartilharem esse vídeo, por favor, porque até meia-noite isso daí pode chegar a muitas pessoas e a gente pode conseguir vender algumas unidades desse livro ainda e dar continuidade no cuidado da nossa família e você ser beneficiado por essas obras maravilhosas. Eu estava esperando a minha esposa chegar aqui, mas eu estou vendo que os nossos filhos estão gritando, então ela não vai conseguir encerrar o vídeo. Então um abraço para vocês, salve Maria Imaculada e esperamos muito que esses livros façam um bem enorme para a sua vida. Deus abençoe e salve Maria!